Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. No Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos. Marcos, capítulo 3. Eu fui muito ministrado pelo Espírito essa semana nesse texto. E eu confesso a você que eu fui dormir bem tarde essa noite, porque eu fiquei debruçado nesse texto, olhando mais algumas coisas. E um culto de um domingo, ele nunca começa no domingo para a gente. Nem começou ontem, já começou alguns dias atrás. O Espírito Santo, ele vai trabalhando a palavra no nosso espírito acerca daquilo que ele vai falar, e às vezes ele fala por causa de uma pessoa, por causa de duas. Ele muda um culto todinho por causa de uma situação. E alguns de vocês, domingo passado, puderam vivenciar, visualizar o que nós tivemos aqui na igreja, que foi a realização do Bar Mitzvah. E tudo que você me ouviu falar para o Vitor, eu não falei porque estava escrito, porque nós estávamos lendo aquilo. Eu falei porque é assim que nós vivemos. É assim que a gente vive lá em casa. Eu disse para ele: filho, você é homem, a partir de agora você caminha, mas eu estou aqui. Sempre foi assim. Eu queria que você entendesse que aquilo que você visualizou aqui como Bar Mitzvah é o que Deus espera e anseia por nós. Que nós tenhamos com Ele um relacionamento bem duradouro. Esse tipo de relacionamento mesmo, de falar que nós o amamos. Amar a Deus não porque Ele pode me dar, mas amar a Deus por aquilo que Ele é. Eu disse para o meu filho aqui que eu não tive um pai sacerdote de Bíblia, mas eu tive um pai sacerdote de caráter, da construção da casa, de trabalhar, de edificar. Meu pai foi isso para mim, e o exemplo de homem para mim é meu pai. Então, o que Deus espera de nós é que nós não andemos para a esquerda nem para a direita, que nós não retrocedamos em nada, porque verdadeiramente Ele, como o nosso Pai de amor, nós olhemos para Ele, confiemos nele, porque se tem um lugar que a gente está seguro, é no braço do Pai. Ele deseja que nós também assim estejamos com Ele. E eu acredito que o Senhor quer tratar coisas assim, muito íntimas comigo e com você, porque para nós, às vezes foi imputado em nós, de que igreja boa é a igreja que está cheia de gente. E a igreja boa para Deus não é a igreja que está cheia de gente. A igreja boa para Deus é aquela que se corresponde com aquilo que Ele está dando. A igreja boa é aquilo que dá de volta para Ele aquilo que Ele está entregando. A igreja boa é aquela que aqueles que estão ali ouvindo o que Ele está falando estejam ativando os seus propósitos, os seus dons, os seus chamados, estejam agindo segundo aquilo que Ele sonhou acerca de nós. Há um espírito do inimigo que trabalha sobre nós, trazendo pressão e opressão, para que eu e você não vivam o chamado pela qual nós fomos escolhidos pelo Senhor para viver. Às vezes a gente não lapida o nosso chamado e fica observando o chamado das outras pessoas. Cada um de nós somos específicos para uma área. Cada um de nós temos habilidades para um propósito. Cada um de nós temos uma obrigação dentro do reino. Cada um de nós tem pessoas que serão influenciadas e tocadas por causa da nossa vida. Há um chamado de Deus na minha vida. Há um chamado de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Fala isso para o teu irmão: há um chamado de Deus na sua vida. Fala para ele: há um propósito de Deus na sua vida. Engrossa a voz e fala: há uma vocação de Deus na sua vida. E às vezes as pessoas não ativam esse propósito, esse chamado. Elas ficam oprimidas porque vê Deus ativando outras.
Elas não se colocam à disposição do Senhor para fazer aquilo que Deus quer. Elas ficam presas em querer fazer aquilo que elas querem. E as outras pessoas, quando se colocam à disposição para fazer assim a Deus, Deus, faz de mim o que o Senhor quiser, Ele começa a ativar, começa a fazer, começa a encostar as pessoas em cada lugar específico para ser base. E as pessoas que se colocam à disposição, elas estão felizes aonde Deus as coloca. Por exemplo, se Deus não tivesse me chamado para pregar o Evangelho, mas Ele tivesse me colocado aqui, para ficar segurando essa bandeira, esse aqui é o meu chamado, para que nesse momento eu esteja aqui, segurando essa bandeira, e eu tenho que estar feliz em servir a Deus aqui. O grande problema nosso é que muitas vezes fazemos as coisas para Deus, mas fazemos sem agradá-lo, fazemos por obrigação. Eu acredito que não aconteceu aqui, mas nós não podemos, por exemplo, ter o domingo colocado na nossa agenda, ou colado na nossa geladeira, dizendo, preciso ir no culto, né? Tenho que ir no culto. Se isso aqui for obrigação para você, para Deus não tem valia nenhuma. Se você veio aqui por obrigação, Deus não ouve e não recebe nenhuma oração minha, e nenhum levantar de mão nosso, porque isso é obrigação. Tudo aquilo que é obrigação não tem graça. As mulheres estão vivas? Os homens acordados? Ô irmão, quando sua esposa fala para você, ela agrada, ô meu urso, ô meu gato, dá uma lavadinha na louça lá, porque mulher é assim, né? Ai meu benzão, eu sonhei com você lavando louça. Você fala assim, meu Deus, tá louco, e vai lavar louça por obrigação, você vai lavar louça por imposição. O que acontece? Quebra copo, asa da xícara, trinca o prato, quebra o marinex, traz despesa. Agora, quando você vai porque você ama servir, você vai, tudo brota. Você já percebeu que você foi trabalhar, tem dia que você foi trabalhar na bênção, aleluia, segunda-feira, glória, semana vai ser maravilhosa, aleluia, vai brotar, essa semana vai florescer, glória, você saiu, tudo bem, mas você já acordou com aquela semana, tipo que você acordou mais ou menos ontem, meu Deus, tem que trabalhar, segunda-feira, a semana bem que podia começar na terça, nada dá certo. Você já acordou de manhã para quando você foi trabalhar e disse assim, Deus, obrigado, o Senhor me colocou naquela empresa, ou o Senhor me deu essa empresa, ou o Senhor me deu essa profissão, o Senhor me deu esse negócio, Senhor, o Senhor me chamou para ser pastor, para cuidar desse povo bonito. Fala amém, pelo menos. Aí você acorda e fala, obrigado Senhor, a minha sessão é uma bênção, a minha empresa é uma bênção, os meus negócios é uma bênção, o povo é uma bênção, aleluia. Você acordou assim? Não foi uma bênção tudo? Mas você acordou ao contrário? Deus, não aguento naquela empresa mais, não aguento naquela sessão. Olha, tem um rapaz lá que é um moreninho, chama Zé Luiz, o cara é carequinha, mas eu não aguento, estou com aquele cara por aqui, eu estou quase pegando aquele cara pro pescoço, o cara, não aguento mais. Você já pensou, já acordou assim, você viu que nada foi? Às vezes, nós também servimos a Deus assim, nos empolgamos em estar na presença de Deus por aquilo que temos, nos empolgamos em servir a Deus por aquilo que possuímos, nos empolgamos em estar louvando a Deus por aquilo que Ele fez ontem. Não, Ele é a minha fonte de necessidade, Ele é o meu provedor, Ele é meu braço forte, Ele é o meu arrimo, Ele é a minha sorte, Ele é a minha porção, eu o sirvo, eu o adoro, eu o amo, porque Ele é tudo que eu preciso. Quantos estão aqui porque Deus é tudo que você precisa? Então diga para o teu irmão, nós estamos aqui, irmão, porque Deus é tudo que a gente precisa. Mas infelizmente ainda tem gente que se relaciona com Deus porque Ele pode dar. Deus não está esperando isso de nós. E Deus também não está esperando que a gente dê as coisas de qualquer jeito para Ele. E há na cabeça das pessoas isso. Nada, Deus me entende, Deus te entende, mas Deus não recebe aquilo que você dá com relaxo, irmão. Está escrito na Bíblia. Maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente, ou se você quiser na tradução mais contemporânea, fraudulentamente. Maldito, ele fala, é maldito aquele que faz de qualquer jeito. Então se você acordou hoje, vou para a igreja com essa roupa aqui mesmo, não, meu irmão, você está vindo num lugar que a gente chama de igreja, e você vai para o encontro com o Pai.
Às vezes, eu passo em frente de uns salões, deixa eu conjugar verbal aqui, eu passo em frente de salões de festa, e eu vejo as pessoas descendo, aqueles vestidos que chama limpa-trio, vai passando, vai limpando tudo que está na frente, assim, e aí eu vejo as pessoas, cabelo, para ir numa cerimônia de 15, 20 minutos, vejo os bailes de formatura, vejo aniversários, os investimentos que são feitos, para você custear uma festa, e quando se trata de coisa de Deus, normalmente a gente pega a sobra, é sobra do tempo, é sobra da vontade, é sobra do ânimo, de qualquer jeito, a gente quer fazer pouco investimento, tudo que se informa do reino, a gente acha que Deus tem que dar, porque Ele é Deus, então a gente acha que a gente tem que exigir dEle, porque é um dever dEle me dar, mas e os nossos direitos para viver? Então, queridos, em nome de Jesus, tudo que você for fazer para Deus, nunca faça de qualquer jeito. Nunca faça Deus como se estivesse fazendo para qualquer coisa. Deus é excelso. Deus é plenitude. Plenitude você já aprendeu comigo aqui. Deus é obra acabada. Tudo que Ele faz comigo e com você é com o seu rigor de detalhes. Então seja grato a Deus por aquilo que Ele te deu. Seja grato a Deus por aquilo que você tem. E seja grato a Deus pelo chamado que você tem. Eu não sei porquê, eu não consigo ler o texto lá, eu tenho que falar desse negócio de chamado aqui hoje. Seja grato a Deus e deixa Deus te usar aonde Ele capacitou você para usar. Não fica cobrando a Deus de coisa que Ele não te chamou para ser. A uns Ele deu 5, a outra Ele deu 3, a outra Ele deu 2, a outra Ele deu 1. Segundo a capacidade de cada um. Ser uma bênção no lugar que você é. O Rian é uma bênção aqui nesse departamento. O Daniel é uma bênção naquele departamento filmando. O Braizinho nesse momento é uma bênção para esse lugar aqui. Você pensa o quê? Ele gostaria de estar sentado, eles gostariam de estar sentado na cadeira, com a Bíblia no colo também, mas ele está aqui filmando, para quê? Para que esse DVD daqui a pouco possa ir num computador, esse computador chupe a imagem, o Luiz Alberto chupe o áudio, para que ele possa ir para o CD, para a gente entregar no semáforo, para que a pregação possa ir pela internet, para que pelo menos uma pessoa, em qualquer lugar, possa se acessar e ouvir a palavra de Deus. Se mobilizou o trabalho, o tempo desses irmãos para gravar esse culto, essa palavra, para que pelo menos uma pessoa ouça, mas se uma pessoa ouvir, e se uma pessoa reconhecer o poder de Deus, já valeu a pena todo o esforço, todo o investimento que nós fizemos. Nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Nós precisamos valorizar tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Conta isso para o teu irmão. Valoriza, meu irmão, tudo que Ele colocou na sua mão. Vamos ler o texto? Para a gente acabar o culto. Marcos, capítulo 3, verso 13. Quando você encontrar Marcos 3, você diga aleluia. Marcos 3, 13. E subiu ao monte, e chamou para si os que Ele quis, e vieram a Ele. Diga comigo, chamou para si os que Ele quis. Olha para o teu irmão, para a esquerda e para a direita, e conta isso para ele, ó. E vieram a Ele. Isso. 14, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades, e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Se você tiver caneta na sua mão, em bloquinho de papel, anote depois 2 textos para você ler. Você vai ler Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 4. O que você está mandando eu ler depois? A mesma história em Mateus. Depois você vai ler Lucas capítulo 6, verso 12. Mateus capítulo 10, verso 1 e Lucas capítulo 6, verso 12. Lá em Mateus, você vai ver que o escritor narra a eleição dos 12, fala dos nomes. Lá em Lucas, você vai ver que ele fala dos nomes e os comissiona como apóstolos. Porém, aqui em Marcos,
Marcos presenciou algumas coisas de Jesus que ele fez questão de anotar. E foi isso que muito me chamou a atenção para os dias que nós estamos vivendo hoje. Olha que interessante o princípio do versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Repete comigo, chamou para si quem ele quis. Quantos já caminham com Jesus há alguns anos? Diga aleluia. Você viu o que Deus fez para ter você nas mãos dele? Você viu quantas coisas o Senhor permitiu para que você pudesse o reconhecer como o Senhor da sua vida? Às vezes a gente fala assim, se eu tivesse conhecido Jesus antes, se eu tivesse descobrido essa coisa linda que é Jesus, muitos anos antes da minha vida. Não, você, nós descobrimos e conhecemos Jesus no momento certo da nossa vida, foi quando Ele quis, quando Ele na verdade separou a mim e você e marcou. Eu quero que você olhe para esse texto. E eu me debrucei nesse texto essa noite, e eu me encanto com algumas coisas, e quando eu fico sozinho lendo, eu me emociono de ver a preciosidade que tem nesses versículos. Irmão, se você qualquer dia quiser, faça um estudo na sua casa, desses 12 homens que foram chamados, e veja a função de cada um desses homens. A maior parte deles eram homens desacreditados, eram homens que já estavam assim praticamente desacreditados, outros na verdade que eram meio que fariseus. Arrecadador de imposto era um, o outro era meio médico, imagino que até meio falido. E o Senhor então pega esses homens e separa esses homens, foi porque Ele quis. Eu quero que você entenda que você não está vindo numa igreja simplesmente porque você passou por uma situação e você falou, não, eu preciso buscar Deus. Não, você está aqui porque a situação foi o meio que o Senhor escolheu e usou para te atrair para Ele. Ele te escolheu para algo muito específico, para um fruto que você e eu vamos dar, vamos gerar, e esse fruto vai permanecer. Fazemos parte de uma eleição e de uma escolha. E quando eu vou aconselhar pessoas que têm dúvida em caminhar com Jesus, a primeira coisa que eu falo para ela é isso. Você tem noção do que você faz parte de uma escolha? Imagina essa peça, e essa peça aqui é você. Imagina, os homens estão ainda vivos? Sua esposa pediu para você ir comprar tomate, e ela já falou assim para você, bem, você pega para mim 4 tomates, que agora está caro, você pega 2 bem molinhos para fazer molho, e 2 mais durinhos para fazer salada. E o que você faz, irmão? Você pega o tomate e aperta ele, e fala, esse aqui eu vou levar. Você aperta outro, não, esse aqui passou muito. Você aperta outro, fala, esse aqui eu vou levar. Você faz o quê? Uma escolha, para você levar aquilo que a sua esposa te pediu. O que Deus fez comigo, com você? Uma escolha, porque Ele viu em você as qualidades necessárias para o propósito que Ele tem que cumprir através de você. Se eu fosse você, eu contava isso para o teu irmão. Deus viu em você as qualidades necessárias para usar você aonde Ele já tem propósito. Então o Senhor pegou aqueles homens e separou para eles. Mas o Senhor não pegou aqueles homens e simplesmente disse para eles, olha, está aqui, agora vocês vão e vocês vão pregar o Evangelho. Não. Jesus pega eles, separa eles, trata eles, cura eles, restaura eles, renova eles, habilita eles, dá a eles autoridade. Mas essa autoridade para que eles possam ir, foi depois de um momento muito específico, que é onde o Senhor quer tratar conosco hoje. Olha comigo o versículo seguinte, que a pregação está aqui. Olha que lindo. 14. E nomeou 12 para que estivessem com Ele. Diga comigo isso, estivessem com Ele. Mais uma vez, estivessem com Ele. Mais uma vez, estivessem com Ele. Fala para o teu irmão, Ele te separou para que você estivesse com Ele. Olha para mim agora. Jesus cata os 12, separa os 12, leva para o monte, para que eles pudessem estar com Jesus. Isso significa o quê? O Senhor os separou para que eles pudessem conhecê-lo. O Senhor também nos separou para que nós também pudéssemos conhecê-lo. É impossível exercer poder e autoridade sem intimidade.
Não tem como eu sair daqui, você sair daqui, orar, expulsar demônios, enfim, declarar a palavra do Senhor na vida de outras pessoas sem intimidade. Então o que Jesus estava dizendo para eles? Ei, eu não vou expor vocês. Eu não vou colocar vocês naquilo que vocês não serão peritos para fazer. Eu vou prepará-los, mas para isso precisam me conhecer. Ele estava chamando a eles para intimidade. Tudo o que o Espírito de Deus tem gemido em nós nesses cultos, nesses últimos cultos, desde o comecinho do ano, é intimidade. Só se torna maduro quem é íntimo. Só se torna maduro quem vive conhecendo aquele que lhe vocacionou. Jesus chama-os para que eles pudessem verdadeiramente saber quem Ele era. E muitas vezes, amados, nós queremos servir, nós queremos fazer, nós queremos ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Quantos desejam ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas? Fala para o teu irmão, você quer ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas? Mas a gente quer ir sem ser curado, a gente quer ir sem estar verdadeiramente liberto. A gente quer ir sem estar verdadeiramente preparado. A gente quer ir sem estar verdadeiramente pronto. A gente quer ir sem ter uma vida de intimidade com Ele. As pessoas, elas querem na igreja receber poder e autoridade, mas não querem se dar em intimidade. Antes deles irem, antes deles exercerem, e o Senhor disse para eles: olha, se vocês crerem, vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. E aí esse tempo de intimidade, irmãos, que eles tiveram com Jesus, Pedro e João se lembraram disso quando estavam subindo para ir no templo, para adorar o Senhor. Eles encontram um aleijado, um paralítico na porta do templo, e ele pede a eles: tzedakah, uma esmola. E ele logo bota, ele logo bota a mão no bolso e fala: bom, deixa eu dar uma esmola. Mas ele disse: não, eu gastei tempo com ele, eu tive intimidade com ele, e por tê-lo conhecido, ele impôs sobre mim autoridade, e essa autoridade me dá o poder no nome dele, então eu tenho que fazer o contrário. Ele disse para o aleijado o quê? Olha, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele impôs a autoridade, ele usou o poder, porque ali tinha havido um tempo de intimidade. Tudo que Deus está querendo é usar-nos, a cada um de nós, de uma forma tremenda, mas muitas muralhas em nós têm que cair, e a gente tem que gastar tempo em intimidade com o Senhor. Fala para o teu irmão: Deus te chamou para você gastar um tempo com Ele. Existem pessoas que precisam entrar num quarto e se fechar a porta e ficar sozinho. Existem pessoas que para gastar tempo com Deus tem que subir no monte. Existem pessoas que para ficar sozinhas com Deus tem que entrar dentro do carro e sair andar. Outras têm que sair caminhar. Outras não precisam disso. Elas estão com Deus aonde elas estão, porque elas já aprenderam a criar um relacionamento com Ele, de atrair a presença dEle aonde ela está. Eu preciso que você entenda que Deus vai alargar entendimento, Deus vai alargar revelação, Deus vai alargar autoridade, poder, campo de conquista, de domínio na minha vida e na sua, à medida que nós gastamos tempo com Ele, à medida que nós vamos nos tornando conhecido dEle e Ele conhecido de nós. Existem coisas que Deus quer revelar para mim, para você, que vai surpreender a mim e a você. Diga isso para você mesmo: Deus quer revelar coisas para mim, que vai me surpreender. Mas, amados, precisamos gastar tempo com Ele. E aí Jesus, depois de tornar conhecido para eles, Ele faz o quê? Primeiro Ele chama, diga comigo, primeiro Ele chama, diga, separa, intimidade, olha agora, para que estivessem com Ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Depois que Ele se tornou conhecido deles, depois que eles entenderam que era uma vida com o Senhor, Ele disse: agora sim, eu comissiono vocês para ministrar a palavra, vocês vão curar as pessoas, vocês serão portadores da minha palavra. Quantos entendem o que eu estou falando? Aí muitas pessoas falam assim: tá, mas como é que eu adquiro intimidade? Como é que eu adquiro isso? Irmãos, eu preciso que você entenda que o poder de Deus, ele se manifesta quando você fala dele. Mas a unção de Deus
se manifesta quando você fala com Ele. Quando você tira um tempo para falar com Ele, a unção dele vai manifestar em você. A unção dele não manifesta dentro da igreja. O que manifesta dentro da igreja é poder. Porque a unção é símbolo de uma intimidade entre eu e Ele, se manifesta no meu tempo íntimo com Ele. A intimidade não é exposta. O que nós vemos hoje aí escancarado em tudo quanto é programa, em tudo quanto é comercial? Pornografia. O que é pornografia? Intimidade exposta. O que Deus quer que o seu povo faça com Ele? Tenha uma intimidade que não seja exposto. Ninguém precisa saber que você ora. Mas as pessoas precisam olhar para a minha vida e para a sua e ver que eu e você agimos diferente. As pessoas precisam ouvir da minha boca e da sua boca uma palavra diferente, porque nós temos intimidade com Ele. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós um comportamento diferente, porque nós andamos com Ele. As pessoas têm que ver sinais, maravilhas acontecendo na sua vida, porque nós vivemos para Ele. Repete comigo: a unção, a intimidade manifesta quando eu falo com Ele. Diga: o poder manifesta quando eu falo dEle. E tudo que eu preciso que você entenda é que você faz parte de uma escolha. Você tem um dom específico do Pai, e Ele precisa que você permita que Ele faça fluir o que Ele deu para você. Eu não estou aqui para impor peso sobre você, eu não estou aqui para impor um sentimento sobre você, mas eu preciso te dizer uma coisa. Quantos querem ouvir? Um dia Ele vai te perguntar. Vou contar até 3, você grita seu nome, tá bom? 1, 2, 3. O que você fez com o que eu te dei? Não, sabe o que é, Senhor? É que eu pertencia lá na igreja Ventos, e eles não deixavam eu fazer o que eu queria. Aí Ele vai olhar para você e falar assim: você não tem que fazer o que você queria, você tem que fazer o que eu mandei você fazer. O que eu queria é seu, você tem que fazer o que eu quero para você. O grande problema é que a gente me pergunta para Deus: Deus, verdadeiramente onde é que o Senhor quer me usar? Porque a gente tem um desejo que é terreno, que é carnal, que satisfaz a terra. Porque eu quero assim, eu quero fazer aquilo ali. E aquilo que você quer muito, normalmente, em 99,99% da pesquisa, feita a probabilidade, não é o que Deus quer de você. Deus quer você no campo de renúncia sua. Por exemplo, quantos trabalham de segunda a sábado? Fala aleluia. Estão felizes com o seu trabalho? Quantos? Qual era o único dia que você tem que dormir até tarde? Domingo. O que você tem que fazer no domingo? Renunciar ao conforto da sua cama, renunciar ao conforto da sua casa, renunciar ao conforto da sua família, renunciar ao prazer que você tem de ir para o fogão, para fazer aquele monte de comida e depois me convidar, renunciar a um monte de coisa para você estar onde? Na igreja. Deus não trabalha no campo de satisfação, Deus trabalha no campo de renúncia. Esses homens, irmãos, para tê-lo conhecido nas suas vidas, esses homens, para ter o poder de Deus sobre as suas vidas, renunciaram às suas vidas, morreram por causa de Jesus. Há alguém aqui que está disposto a morrer por causa de Jesus? Esse morrer, para nós no Ocidente, não está exposto à nossa vida. A gente não tem perseguição aqui está gostoso pregar o Evangelho. Mas o morrer para Cristo hoje é se desligar das coisas que me impedem de viver no centro da vontade de Deus. Eu sempre falo isso para todo mundo, Rebeca, quando eu converso com as pessoas. Tem um monte de lugar que eu gostaria de ir, irmão. Mas você já pensou eu estar num lugar e você passar lá na frente e falar assim: irmão, pastor aí? Está lá um sambão, lá a farofa está comendo solta, aí eu estou lá. Aí você passa e fala: o apóstolo aqui, no sambão, não condiz mais comigo, irmão. Não é mais a minha vida. Não testifica aquilo que prego, aquilo que vivo. Tem um monte de lugar que você gostaria de ir, mas não pode mais. Tem um monte de roupa que você gostaria de usar, irmão, irmã, mas não dá mais. Não condiz mais, porque você entendeu que você é templo do Espírito Santo. Você se guarda para o Senhor e se mostra para o seu marido. Não tem jeito mais. Existe um monte de coisa
que você tem vontade de falar, porque nós somos que nem Elias, estamos sensíveis às mesmas paixões que ele. De vez em quando não afrontam você, de vez em quando não humilham você, de vez em quando você não está lá batendo aquele bife lá na sua casa e não pega o dedão, pega, não dá vontade de, Pai do céu, amado, eterno, poderoso, bate de novo. Não é assim que você fala. Dá vontade, mas não condiz mais, não é o seu vocabulário, porque a sua boca agora não sai mais água doce e salgada, ou sai salgada ou sai doce, porque já fomos restaurados. De vez em quando as pessoas faziam mal para você, tipo o Braizinho, foi lá e tomou o seu lugar no emprego, de repente o Braizinho foi lá e chutou aquilo que eu fiz bonito em casa, a oração do passado era, Deus, aqui na minha mão, bota aqui que eu vou dar uma ajeitada nele. Isso aqui é oração de feiticeiro. Hoje você faz o quê? Senhor, abençoa a vida dele, porque o Senhor tem me abençoado. Então hoje a nossa atitude é outra, porque nós nos encontramos com ele. E eu tenho falado aqui há 4 cultos, eu acho que uma meia dúzia de pessoas pegou o que eu falei. Quanto mais você servir, mais autoridade você adquire. Quanto mais você servir o próximo, mais unção o Senhor te dá. Eu disse para você outro dia, se você acha que tem alguma coisa de Deus na minha vida que te serve, encosta, anda perto. Amados, o poder de Deus se manifesta quanto mais eu estou me pondo ao serviço. Jesus, Deus andando na terra, ele poderia ter feito um monte de coisa. O que ele fez? O seu último encontro, profetiza mais, você pregou isso aqui outro dia. No seu último dia de vida, ela perguntou para nós, Gláucia, Luciano, Cristiano, Meire, se fosse seu último dia de vida, Otto, o que você faria? Logo na nossa cabeça passa o quê? Vou pegar tudo que tem e vou torrar. Vou para a beira do rio, praia, vou comprar 25 picanha à vista, vou assar todas de uma vez. Aleluia, e eu também sou crente, então hoje eu vou comprar, eu vou beber tudo que eu parei de beber nesses anos todos. A gente acha que o benéfico do último dia de vida é desfrutar da carne. Jesus fez o que no último dia de vida? Foi servir, foi lavar o pé dos discípulos. Eu vou te perguntar uma coisa, de quantas pessoas você já lavou o pé? Sabe o que é isso? Uma vez eu fiz isso aqui na cidade. Eu peguei uma bandejinha, um canecãozinho e andei em algumas igrejas. Alguns pastores que tinham uma barreira comigo. Cheguei na igreja e falei, pastor, eu vim aqui hoje para reconhecer sua autoridade. E eu quero me colocar diante do Senhor como servo. Posso lavar o seu pé? Tem água aqui na igreja? Catei água e lavei o pé do irmão, levei uma toalhinha e enxuguei o pé deles. E Deus me abençoou aqui, sou filho da terra. Deus tem me abençoado, prova disso que você está aqui para receber a palavra. Então, quanto mais você se põe ao serviço e se humilha, mais... Deus exaltou Jesus por quê? Porque ele se humilhou. E a Bíblia diz o quê? Humilhai-vos debaixo da potente mão de quem? Do pastor? Do gerente do banco? Do patrão? Do agiota? Do vizinho? Do cara da boca do fumo? Não! Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Aí tem um segredo. A tradução original diz, para que ao seu tempo ele vos exalte. No tempo de Deus, quando você se humilha, quando você serve, quando você se coloca na posição e assume o lugar que você tem por vocação, ele te leva a lugares tremendos na presença de Deus. Conta para o teu irmão, quanto mais você se humilha, quanto mais você ativa o dom de Deus na sua vida, mais ele te exalta. E aí, para que você não fique pensando de uma outra forma, a Bíblia diz que em João 1:29, que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que João fez? Falou do poder. E o que o Paulo fez? Importante é assim, que não viva mais eu, porque ele vive em mim. Quando Paulo disse isso, Paulo se relacionou com ele, então veio poder. Lá em Atos 19, depois você lê na sua casa, a partir do versículo de número 1, especificamente no 11,
você vai ver que Deus está dizendo que usava Paulo maravilhosamente, Deus fazia sinais tremendos pela mão de Paulo. Porém, teve uma turma que quis expulsar demônio, dizendo assim: olha, em o nome do Deus que o Paulo prega, em o nome do Jesus do Paulo, sai dele. E aí os demônios disseram o que para esses rapazes? 7 meninos eram. Falou assim: olha, o Deus do Paulo a gente conhece, o Jesus do Paulo a gente conhece, mas vocês, quem são? Nós somos filhos do Cefas. Ah, é? Então tá bom. O demônio deu um pau neles e arrancou a roupa dos 7. E os 7 ficaram expostos nu. A vergonha. Paulo fazia sinais e prodígios por causa de quê? Porque eu digo que o Senhor se apresentou para ele, separou Paulo. Paulo ficou 9 anos escondido, sem ficar em evidência, costurando talite, fazendo tenda para a obra missionária. Deus quebrou todas as fortalezas do Paulo ali. Ali o Senhor estava se mostrando a ele em intimidade, para que quando Paulo pudesse ir, cheio da presença, pudesse exercer domínio e poder. Deus, nesses dias que está antecedendo a festa de Pentecostes, está chamando a mim e você para um tempo de intimidade, para que através de mim e de você, poder e autoridade sejam exalados em nome de Jesus. E eu profetizo que seja isso sobre a sua vida, que através de você muitos se acheguem ao Senhor, que através de você muitos alcancem o favor do Senhor, que através de você muitos se encontrem verdadeiramente com o Senhor, mas você não se deixe de se encontrar com o Senhor todos os dias. Eu admiro, irmãos, eu fico admirado da obediência, vou dar testemunho dela porque vive comigo. Eu fico de boca aberta de ver a obediência da minha esposa quando o Senhor disse para ela: eu quero um tempo com você. Todos os dias, 15 para 5 da manhã, está ela levantando, quietinha, sem fazer barulho. Ah, mas hoje é domingo. Não, hoje 15 para 5 nós nos encontramos no corredor. Eu disse para ela: shalom. Ela disse shalom. Ela ia indo para o momento do Senhor e eu ia indo para o meu momento, com o meu travesseiro. Mas amado, é compromisso. Tem coisa que não adianta eu querer fazer, porque Deus não falou isso para mim, Deus falou para ela. E quando você se relaciona, você não tem dúvida do que Deus fala, você não tem incerteza daquilo que você vivencia. Você sabe que foi Ele que falou, foi Ele que gerou, Ele tem o controle de todas as coisas. Todos os dias a minha esposa ceia com o Senhor em casa, porque foi o que Deus deu para ela. Existem coisas mais ou menos parecidas com isso, que Deus quer com você. Talvez o seu, irmã, você que não trabalha fora, trabalha só em casa, de repente o seu vai ser no ápice do seu momento. Qual? A hora que o seu pé e as suas mãos, o seu quadril está funcionando. Esse fecha uma gaveta, aqui fecha a geladeira, essa aqui, a hora que você estiver lá, louca, ele vai falar assim: agora você para e dá um tempo para mim. Deus nunca vai chamar a gente desocupada. Você já me ouviu falar isso aqui? Deus vai chamar pessoas que precisam parar, fazer alguma coisa para se relacionar com Ele. Ele não pegou 12 homens desempregados. Ele pegou homens que tiveram que renunciar à sua profissão e à sua vida para viver para Ele. Eu não estou falando, eu estou chamando para você aqui para servir em tempo integral. Só estou dizendo que momento do seu dia, Deus quer um pouquinho para Ele. Conta para o teu irmão com uma carinha de profeta: Deus quer um pouquinho do seu dia para Ele. Fala, depois do dia, fala para Ele. Ele quer a semana. Fala, depois da semana, Ele quer o mês inteiro. Olha para mim quem me vê redondo e rosado. Obrigado. Deus não quer com você só um encontro de domingo. Deus não quer ser lembrado por mim, por você, só de domingo. Não adianta nada, irmão, de segunda a sábado, já estou vendo, de segunda a sábado, a gente ficar no alalaô, vive de qualquer jeito. Aí domingo, não há Deus maior. Oh, aleluia, não há Deus melhor. Não adianta. Vou falar uma palavra bem pesada aqui agora, para terminar, posso? Quando uma mulher se casa com um homem, ela recebe toda a herança dele. E a herança dele é o sobrenome.
Quando uma mulher tem um caso com um homem, ela só é o caso dele. Ela recebe de vez em quando um bombonzinho e uma florzinha. Se eu quiser me relacionar com o Senhor, é muito mais do que 2 triguinhos. O que tem no meu nome é que eu sou filho de Deus. Tenho herança. Sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo, o Senhor. Porque é uma vida entre a mim e a Ele. Mas não se esqueça disso. Andar com Jesus é ser inimigo do mundo. A começar pela sua casa. A começar pelos seus familiares. Seus amigos, seus vizinhos. Mas as pessoas estão olhando para a gente. E está vendo Deus em nós. Então elas vão querer ter o mesmo Deus que nós servimos. Não porque somos soberbos, não é nada disso. Mas porque Deus é patente, é vivo em nós. A paz de Deus em nós. Diga isso para o teu irmão, a paz de Deus em você. Quantos querem viver assim com o Senhor? Então vamos orar agora em nome de Jesus.